Boa noite, comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, em especial nos estados do Texas, Colorado, Novo México, Oklahoma, Kansas, Arkansas e Louisiana, que são os 7 estados sob a jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Houston. E boa noite também, fim de tarde aqui, início de noite no Brasil, para o pessoal que está no Brasil nos assistindo, estudantes, pesquisadores, enfim, quaisquer interessados em vir estudar em uma das universidades que estão participando aqui dessa nossa segunda-feira de educação. Antes de eu passar para os palestrantes de hoje, eu queria lembrar vocês de curtir o canal, de compartilhar, de avisar os seus amigos que possam estar interessados, porque eu acho bastante interessante que mais pessoas possam conhecer o conteúdo que a gente tem produzido para vocês. Essa feira tem sido bem interessante, ela vai ficar, os vídeos todos vão ficar aqui no canal do YouTube do Consulado, e para quem não puder ver ao vivo, vocês conhecem alguém que tem interesse, por favor, compartilhem. Sem mais delongas, vamos partir para as convidadas de hoje. Nossa primeira palestra das 2 do dia será com a Sun Houston University. Nós temos aqui a professora Elisa Herrmann, que é uma professora brasileira do Departamento de Comunicação, e com a Dana Vanderwalker, que trabalha na área de seleção de estudantes internacionais. Nós teremos uma palestra parte em português e parte em inglês. Dana, Elisa, muito obrigado por terem vindo. Thank you for coming, and the screen is all yours. Thank you so much. Let me just introduce myself really quick. My name's Dana Vanderwalker. I am the International Student Recruiter and Advisor at Sam Houston State University in the Office of International Programs. And Elisa, would you like to introduce yourself? Of course. Boa noite, meu nome é Elisa Herrmann. Eu sou professora no Departamento de Comunicação da Sam Houston State University. Eu também sou coordenadora do curso de cinema da mesma instituição. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu departamento e também com a minha experiência tanto como aluna internacional, quando eu vim para os Estados Unidos, como professora agora, mais para frente também. So thank you for joining us today. We have quite a few things that we want to talk about today. I'd like to give everyone just a really quick overview of Sam Houston State University, who we are, what we do, talk just briefly about some of our programs, and Professor Herrmann will talk a little bit more about her college in particular. And then we're going to go over some admissions requirements and then probably why you are most interested in this session, which is scholarships and funding. And so then at the end, we'll have some time for questions if you have any that are on your mind. So to get started, I'd actually like to just start with a little video. As you guys know, let me just get it started here and then I'll kind of talk through it. Because of COVID, we have limited in-person tours. And so all the rage right now are virtual tours. So as I'm introducing campus, I have a little video playing here. This is a sort of virtual tour of our campus. And so I just want to tell you a little bit about who we are. So Sam Houston State University, we are located, our main campus is in Huntsville, Texas. So we're just about an hour north of Houston. And we also have subsidiary campuses in the Woodlands, and then most recently in Conroe, which is where our College of Osteopathic Medicine is located. We're kind of a medium-sized school. We have just over 21,000 students, but it is a very diverse institution. We have students from more than 70 countries. And I'm actually the one that gets to put that together every year because, like I said, I work in the Office of International Programs. So it's always very interesting for me to see, oh, how many countries do we have represented this year? We have a lot of different programs available. In fact, we have more than 90 undergraduate majors, more than 60 graduate majors, and also 10 standalone doctoral programs, in addition to that new College of Osteopathic Medicine doctoral program. So what you're seeing in the video here is actually our new Lohman Student Center. We have quite a few buildings that have been recently constructed. We're actually one of the fastest growing campuses in the state of Texas. And so we are averaging about 2 new buildings a year, and that's because our student enrollment is growing so much. The Lohman Student Center that you're seeing right here, this is the Cat Club, is actually one of sort of the favorite hangout spots on campus for students to come and relax and meet with each other. That's happening a little bit less because of COVID, but still students are able to do it in a socially responsible way. So as I mentioned, we're one of the fastest growing institutions, but also another few sort of bragging points that we have is that we're one of the most affordable in the entire state of Texas because we are a public university. And I'll talk a little bit about how students can make that even more affordable and take advantage of scholarships and funding opportunities just a little bit later.
And then also a really big bragging point that we have is that we are among the top 3 institutions in the state of Texas for employability within 6 months of graduation. So, I spend a lot of time talking to parents, and usually what parents want to know is, okay, great, I'm spending all of this money on my student, but are they going to get a job? And so we have a lot of infrastructure in place to help students prepare for job interviews, work on resumes, and then also following through with that and finding suitable employability within 6 months of graduation. So that's really been a primary focus for us. So that was just a really quick view of campus. I'm going to go now into talking just briefly about some of our programs. So as I mentioned, we have more than 150 different programs. I can't tell you all of them, that would take all night. But I have here our 8 colleges listed. I've got 4 on this page, 4 on the next page. And I just wanted to go over them just to give you kind of an overview of the types of programs that we offer. So as I mentioned, the College of Osteopathic Medicine, that's actually brand new this fall. They chose an excellent year to begin a medical school in the middle of a pandemic. But it is offering the Doctor of Osteopathic program, which is a slightly different program than a medical doctor program, but it is a program of growing interest in our area. College of Criminal Justice is actually, in some ways, what we are most well known for. We are actually #1 in Texas and #3 in the country for our criminal justice programs. So we have a lot of national and even international recognition. And also within that college, we have the Department of Forensic Science. We are the first university in the country to offer a PhD in forensic science. So that's really a big bragging point for us. We have a College of Health Sciences. Our most popular program within that college is the School of Nursing. Nursing, as you know, is in very high demand right now, and so that is a rather competitive program. And then also we have College of Business Administration. College of Business Administration, all of our programs are Bachelors of Business Administration, and so they have a sort of core business curriculum that all students complete. Moving on, we also have College of Humanities and Social Sciences, which has quite a few different programs listed in that. One that I like to point out is this Department of Integrated Studies. Sometimes people aren't quite sure what that is. That is actually the Bachelor of Applied Arts and Sciences program. And if you've never heard of that, that's a special program for students who have been out of school for a long time, specifically for them to go back and complete their bachelor's. So for example, maybe you started your bachelor's degree in 1990 and then life happened. You can still come back and finish it. And that program is specifically designed for students in that sort of situation. College of Sciences and Engineering Technology. We have all of the traditional hard sciences. One thing that I do like to point out is that we do not have engineering programs. We have engineering technology programs, which are just a little bit different. And I can clarify that later if anyone has a question about it. College of Education, we actually started as an education college, so that those are some of our oldest programs. And we have quite a few doctoral programs within that college as well. And then lastly, we have the College of Arts and Media. And so that is the college in which Professor Herrmann is located. So I will let her take over for just a few minutes and speak about that. Thank you, Dana. Então, eu estou na Escola de Artes e Mídia, né? E essa escola ela tem diversos departamentos dentro dela, né? Can you roll down for the departments, Dana, please? There we go. So, a gente tem o departamento de arte, departamento de dança, departamento de comunicação social, que é o meu, departamento de teatro e teatro musical e a escola de música. Então, é o departamento, é a escola mais artística da universidade, né? Como vocês podem ver. Ele é a gente chama de escola, né? Muito diversa, tem professores do mundo inteiro trabalhando nos departamentos. Nós temos, inclusive, um novo professor brasileiro agora na escola de música, na parte de piano. Toda essa parte artística, assim, você vai achar dentro do nosso departamento. A gente tem sempre exposições de artes na universidade, a gente tem shows de dança, nós temos
peças de teatro, apresentações musicais. Então é bem ativo assim a nossa escola dentro da universidade, sempre tem apresentações e etc. Can you click on the Department of Mass Comm? Esse é o meu departamento, então, departamento de Mass Communication. A gente fica localizado no Dan Rather Communications Building. Para quem não sabe, Dan Rather é um famoso jornalista americano. Pensem como se ele fosse o William Bonner do Brasil. E ele estudou na Sam Houston State. Então, ele é o patrono do nosso prédio. De vez em quando ele vem nos visitar. Ele veio, acho que há 2 anos atrás, para um evento que a gente teve. Então, e a gente tem também um internship no verão, como diz internship? Um estágio no verão com ele. Um aluno sempre vai passar o verão em Nova York, trabalhando diretamente com o Dan Rather para fazer estágio todo ano. Dentro do nosso departamento, nós temos diferentes programas. Então, a gente tem Broadcast Production, que é para televisão, Film Production, que é o departamento que eu sou a coordenadora, então é o departamento de cinema, Multiplatform Journalism, que é o jornalismo, Relações Públicas e Advertising, e publicidade, Relações Públicas e Publicidade, e nós temos um BFA, que é um pouquinho diferente do que o BA, então o BA seria o Bachelor of Arts, e o BFA é o Bachelor of Fine Arts. Digamos que o BFA é um pouco mais voltado para a área artística. O BFA é em Film and TV Production, então produção de TV e filme. Além disso, nós temos programas de pós-graduação também. Nós temos um Master of Arts in Digital Media e um Master of Fine Arts in Digital Media Production. Normalmente, os alunos que fazem o Master of Arts, ou eles continuam para fazer um PhD depois, ou eles vão trabalhar na indústria diretamente. Já o MFA, que é o que eu tenho um MFA, ele é bastante voltado para as pessoas que estão interessadas na vida acadêmica. Então, quando você termina um MFA aqui nos Estados Unidos, o MFA é considerado um grau terminal, então você está habilitado a dar aula em universidades. Então, esse é o trajeto que eu fiz para dar aula aqui nos Estados Unidos, eu tenho um MFA. Então, no nosso departamento, a gente tem todas as opções para os alunos aprenderem a desenvolver a sua habilidade que eles têm interesse, né? Já que o departamento é bem variado, mas, por exemplo, na área de cinema, nós temos equipamento que os alunos podem utilizar, né? Não precisa o aluno ter o seu próprio equipamento, a universidade dispõe do equipamento, então temos vários tipos de câmera, equipamentos de luz, equipamentos de áudio, computadores para edição, e a gente ensina os alunos desde o começo tudo que eles precisam saber, desde escrever um roteiro para fazer um filme até editar e mandar para festivais depois. Tudo isso a gente ensina na parte de cinema, por exemplo, né? Na parte de televisão, nós temos um canal de TV dentro do próprio departamento, que é o canal 7. Então, os alunos eles fazem programas que são transmitidos na televisão, eles aprendem a trabalhar dentro de estúdios e etc. Para a parte de jornalismo, nós temos um jornal também, chama de Houstonian, dentro da própria universidade. Então, os alunos aqui fazem o jornal, toda semana tem uma edição diferente do jornal em papel, e todo dia o jornal diário pela internet. Nós temos 2 estações de rádio dentro do próprio departamento também. Então, os alunos aprendem como é que é ser DJ de um rádio, como é que programa e etc. Nós cobrimos os jogos de futebol e os outros esportes na universidade também, através do nosso departamento de jornalismo e broadcast. Então, é bem variado, é bem prático. Os nossos alunos, normalmente, a partir da graduação, eles conseguem empregos, assim, bastante fácil, relativamente. Inclusive, a gente tem alunos que conseguiram um emprego na Disney, ESPN, outros estão trabalhando em Hollywood, fazendo filmes e etc. Então, cada um seguindo a sua maneira, a profissão, mas normalmente a gente tem um bom resultado com os nossos alunos também em termos de conseguir emprego. Então, eu não vou me alongar muito, mas mais para frente, se vocês tiverem perguntas sobre o meu departamento ou a minha escola dentro da universidade, eu posso responder mais coisas.
Great. I'm going to navigate back here and just really quick, I've got a short video. It's about a minute long, and I want to just play that to show off the College of Arts and Media a little bit more. Elisa, did you have something to say about that? Yeah, sorry, I completely forgot that we were showing the video. Então, a gente vai mostrar um videozinho curtinho aqui para vocês, que foi um filme feito por um dos professores do meu departamento, junto com vários alunos. E ele é um filme, na verdade, ele é um filme longo, ele é um filme de 15 minutos, que foi feito para ser enviado para festivais, mas a gente tem umas versões mais curtas deles, promocionais. E nesse vídeo vocês vão ver vários dos departamentos dentro do College of Arts and Media. A música que vocês vão ouvir, por curiosidade, que se vocês não souberem, é o hino da universidade. E o nome do filme originalmente é The Drone, o drone. Então é a história de um aluno que na verdade é um drone e ele tenta achar a galera dele, e ele acha a galera dele na College of Arts and Media. Okay, thank you for introducing that. So as I mentioned, I do want to talk just briefly about some admission requirements, and then we'll get into scholarships. So the very first thing that I like to talk about before I get into admission requirements and how to apply is simply, should I apply as a domestic or international student? And I find that with our students living in the Houston area and beyond, sometimes this can be a little bit confusing because you have a wide variety of different statuses. And so basically, you should apply as a domestic applicant. Obviously, if you're a US citizen or permanent resident, refugee and asylee students, if you are adjusting status, so for example, if you're applying for permanent residency, you would still be considered domestic, and undocumented and DACA students are also considered domestic students. For our purposes, international students are not only F1 student visa students, they also are students on all other visa types. So I know that in the Houston area in particular, we have a lot of individuals in the Brazilian community that are on different visa types, such as H visas or L visas. You would still apply as an international student for those visa types. So visa requirements, or excuse me, admissions requirements do vary a bit based on the program, but I just want to talk about some of the key requirements. So we are a part of Apply Texas. So if you've applied for some other institutions in Texas, you are also probably using the Apply Texas site. You can actually do one application on that site and submit it to different universities. So if you're thinking about applying for Sam Houston and Texas State and UH and a few others, you can do it all on applytexas.org. We do need transcripts from your previous high school or college coursework. But there is just a little bit of distinction here between freshman students and transfer and graduate students. So if you are a freshman applicant, meaning you've only completed high school, you do not need to have a transcript evaluation. We actually just this year started doing internal evaluations, and we can evaluate transcripts from Brazil and other countries.
However, if you are a transfer or a graduate applicant, you will need to have your transcript evaluated for any coursework outside of the US. So if you've attended college in Brazil and you're either transferring or you're pursuing a grad degree, you will have to have that evaluated. We accept evaluations from two different agencies, SDR, which is based in Houston, and NACIS. NACIS is actually a consortium of different agencies. You may have heard of some of them. Spantran, WES are two of the biggest. But you can feel free to reach out to me if you need more information about how to have your transcript evaluated. We do require English proficiency. And so right now we're taking 3 different versions of English proficiency exams. TOEFL, our minimum score is 79, IELTS 6.5, and then also because of COVID, we're accepting the Duolingo English proficiency test, which is actually fully online and it only costs $50. And the minimum score for that is 105. There are, however, a number of exemptions that you might qualify for. So the most obvious exemption is if you have attended US high school or university. So if you've attended at least 1 year of high school and graduated, or if you have attended 30 hours or more at a US university or community college, you can get an exemption, or of course, if you are classified as a domestic applicant. There are additional program requirements. This is particularly true at the graduate level. Some of our graduate programs require the GRE or GMAT. Some require letters of recommendation, resume, or curriculum vitae. So just make sure to check with the specific program that you're interested in. But those are the general requirements for most programs. Okay, great. Scholarships. Scholarships are my favorite thing to talk about because I know that for many students, it is really driving where you go to school, what institutions you choose, and those sorts of things. So I've actually highlighted a number of different scholarship programs that I'd like to talk about. The first one is called Scholarships for Cats. So Scholarships for Cats is actually our institution-wide official scholarship portal. So that's where we keep all of our scholarships in one place. And Scholarships for Cats is actually very useful because after you're accepted to Sam Houston, you can create an account and you can create just one scholarship application. And after you do the scholarship application, the portal will sort the scholarships for you automatically into 2 lists. First list, ones that you are probably eligible for, and second list, ones that you are probably ineligible for. So once the portal has sorted the scholarships for you, you can go through and actually click, apply now, apply now, apply now, using the same application. So what I tell students to do is, as soon as you're accepted to the program, make sure you go in and create your Scholarships for Cats account to make sure you can see which scholarships you're likely to be eligible for, and go ahead and apply for those as soon as possible. We do have 2 priority deadlines for Scholarships for Cats. The first one is November 1st, and that is for the subsequent academic year. And then the next one is February 1st. So if you can be accepted and do your scholarship application before November 1st, that will give you the most chance at receiving a scholarship. But if you're not able to do that and you can do it before February 1st, that will also give you a greater chance of getting scholarships. There are all different kinds of scholarships available. As I mentioned here, there's more than 600 right now. Some of them are merit-based for students with high GPA, high test scores. Some of them are need-based. Some of them are based on other things like musical talent or athletics. But there is kind of something for everyone. In addition to that, I like to draw a lot of attention to our Bearcat Transfer Scholarship. So a lot of Sam Houston students are actually transfer students from community colleges. And the Houston area has some of the best community colleges in the nation. We've got Houston Community College and Lone Star College, which are both quite large. And a lot of our students transfer from there. You can actually do your entire associate's degree up to 66 hours. So that's just about 2 years. And we will accept all transferable credit.
But in addition to that, you can qualify for a scholarship. So we have what's called the Bearcat Transfer Scholarship, and it is between $1,000 and $3,000 a year, and it's specifically for students with a 2.75 GPA and at least 45 hours. The great thing about the Bearcat Transfer Scholarship is that you don't need to apply for it. It is an automatic scholarship. So if you are currently attending a community college and you already meet those requirements, all you would need to do is be accepted to Sam Houston to receive that scholarship. If you are thinking about grad programs, there are some specific grad scholarships and mentoring programs to be aware of. We do have a general grad school scholarship, which is $1,000. But then in addition to that, we've got a couple of mentoring programs that come with their own scholarship opportunities. So the two big ones are the ones that I've listed here. The first one's called Graduate Aspire. It's a mentoring program specifically for minority graduate students. And it's a scholarship, but it's also a mentoring program. So they have their own workshops and lunch meetings and writing sessions, and every student is paired with a mentor. And so that can be a really great opportunity for a lot of students, especially students who might be first gen, they're first in their family to go to university. That's something to be aware of. And then also, because we're really trying to promote our doctoral programs, we have a specific mentoring program for doctoral students called Road to PhD, and that comes with $3,600 a year. So again, these are on top of other scholarships that you might get through Scholarships for Cats, but something specific to graduate applicants. And then lastly, I have a program here called the Good Neighbor Program. You may have heard of the Good Neighbor Program before. It's actually at all Texas public universities. But I really like to point it out because we never have enough students apply for this at Sam Houston. And it always kind of breaks my heart a little bit because it is a full tuition waiver. And it's specifically for students from the Western Hemisphere. So that means Canada all the way down to Argentina, including Brazil, obviously, can apply for it. And we do have Brazilian students that are currently on this program. And it's set up in a very unique way. Basically, the Texas State University system distributes 10 awards per country to all universities, all Texas public universities. And let me just kind of put it a different way. So there can be 10 Brazilian students that receive this award, and we never have 10 Brazilian students that apply for it. So when I say this is a great opportunity, I really, really mean it. We have actually had several students that have gotten this multiple years in a row. And so if you're thinking about coming to Sam Houston, the application is open in the spring, right around February or March. And so you can feel free to reach out to me specifically about it, and I will make sure that you receive information about it and how to apply. Dana, and is it for undergrads or just grads? Or Both. Mm-hmm. Yep. This past year, we had 14 students receive it, and I want to say it was 8 undergrads and 6 grad students. Not just from Brazil, from all Western Hemisphere countries. Okay, so the kind of concluding point that I like to talk about with scholarships is that when we talk about scholarships, we're not really talking specifically about the amount of the scholarship. So for students that are classified as international students, we're talking about the amount of the scholarship and a non-resident tuition waiver. So this is really important. Within our system, the Texas State University system, all international students who receive a Sam Houston scholarship worth $1,000 or more per academic year automatically qualify for resident tuition. So even if you are not technically considered a resident, you can qualify for resident tuition based on your scholarship status. Right now, we have more than 70% of SHSU international students paying resident tuition. So that's huge. That's really huge. So I wanted to just kind of include this chart here so you can see how much money that might be saving you.
So these prices are per semester, it's tuition only. And as I mentioned before, we are one of the most affordable universities in the state of Texas, but here you can really see our undergraduate resident tuition for 12 hours is just over $4,000. But again, that non-resident tuition is about $5,000 more. So if you get a scholarship of even $1,000, you are actually saving $1,000 and $5,000, right? So that's really huge. So I tell students, you know, it's not how many scholarships you can get, how much you can stack. Even if you just get one that allows you to pay resident tuition, you'll be saving quite a lot of money. And then also you can see here with the resident tuition is about the same. It's about half of the price. So again, like when I was a college student, I was very, very budget oriented. And so when I talk to students, I like to point out, you know, this is what you could be doing. How can I help you get there? So I hope that was just kind of a really brief, but also thorough overview of scholarships, affordability, and resident tuition. You know, like I said, don't just think about scholarships, think about paying for in-state tuition as well. So just to kind of conclude, I think, Elisa, you're going to talk just a little bit about your experience as a student, maybe some tips or pieces of advice for students that might be interested in applying. So I'm going to hand the floor back over to you. Thank you, Dana. Yeah. Então, eu tenho experiência em vários sentidos, porque eu vim para os Estados Unidos para fazer um mestrado e no momento eu estou fazendo um doutorado. Então, na verdade, assim, eu posso até falar de diferentes experiências em diferentes períodos e de diferentes formas, assim, para vocês. E se vocês tiverem perguntas, eu posso responder também. Mas a minha trajetória começou lá por 2008, mais ou menos, quando eu fiquei sabendo de uma bolsa de estudos da Fulbright. A Fulbright é uma instituição americana parecida com a CAPES no Brasil. E ela era para alunos brasileiros que eram academicamente excelentes, mas que vinham de escolas públicas. E esse era o meu caso, eu sempre estudei em escola pública, então eu qualifiquei para essa bolsa da Fulbright. E a bolsa basicamente cobria os gastos para você aplicar para um curso nos Estados Unidos de mestrado ou doutorado. Então eu fiz tudo que eles pediram para aplicação e acabei ganhando essa bolsa. Tá? Então, o meu processo começou mais ou menos aí. A Fulbright, ela me indicou uma pessoa que acabou virando uma espécie de uma orientadora no processo de aplicar para mestrados nos Estados Unidos. E essa pessoa me ajudou a entender como é que funcionava, né? A bolsa pagou as inscrições, porque quando você se inscreve para mestrado e doutorado nos Estados Unidos, normalmente tem uma taxa. Além disso, eles pagaram pelo meu TOEFL test, né? Eu tive que fazer o teste de inglês na época também. Além disso, o GRE, que é o teste que você tem que fazer para nível de pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Então eu comecei a estudar para o TOEFL test, para o GRE, etc. Tive que pegar umas aulinhas particulares de matemática para passar no GRE, que eu já não lembrava de mais nada. E o GRE, ele basicamente é uma prova de inglês, matemática e redação, se eu não me engano. Então, eu tive que fazer essa prova, tive que ter um alto score no TOEFL test, na época. E uma vez que você tem esses resultados, você pode começar a aplicar para universidades, né? Então, eu comecei a procurar uma universidade nos Estados Unidos que tivesse o meu curso de interesse, que era na área de cinema, né? Uma boa... dica para vocês, para procurar cursos, é um site chamado Peterson's Guide. Eu depois posso passar para o consulado qual que é o site certinho, de repente eles podem postar para vocês, mas se eu não me engano é petersons.com. E nesse site, ele te dá assim, uma ideia de todos os cursos que existem aqui nos Estados Unidos e você pode começar a selecionar por área, por estado, por preço, se tem bolsa ou se não tem bolsa, todo esse tipo de coisa, né? Então, eu comecei a fazer a pesquisa e cheguei em 3 cursos de 3 universidades que eu gostei, tá? Que eram da minha área, primeiro, né? Que era o que eu queria fazer. Eu verifiquei também os cursos que tinham bolsa de estudo, porque eu não tinha como vir para os Estados Unidos sem bolsa de estudo. A bolsa da Fulbright não cobria o preço do curso, só cobria as inscrições, né?
e que fosse num lugar que eu achasse bacana. Então, eu selecionei a Syracuse University, no estado de Nova York, a New York Academy of Film and TV, que é também em Nova York, e a Southern Illinois University, em Carbondale, Illinois. Eu tinha feito aplicação para Syracuse e para Carbondale, para Southern Illinois. Syracuse me aceitou com meia bolsa. Eles falaram, pode vir, tá aceita, te damos metade da bolsa. Carbondale, Illinois, me aceitou com bolsa integral, com a possibilidade de fazer uma assistantship, que é você trabalhar dentro da universidade e ganhar um salário. E aí a minha orientadora falou assim, Elisa, nem aplique para outra. Pegue esse dinheiro que sobrou da aplicação e vamos usar para a tua viagem. Porque a oferta da Southern Illinois está imbatível. Ninguém vai conseguir cobrir essa oferta, de você não pagar absolutamente nada pelo teu mestrado. Além disso, você trabalhar dentro da universidade com um visto F1, ganhando um salário mensal para você poder se manter. Fora o fato de que era numa cidadezinha pequenininha de Illinois, que custa bem mais barato do que morar em Nova York, né? Então, não teve muita dúvida, assim. Era um curso que eu gostei, achei bacana, a oferta estava boa, eu podia me aventurar a largar emprego, família, amigos no Brasil para poder fazer isso, financeiramente falando. Então, eu falei, fechou. Aceitei a proposta da Southern Illinois. E assim, não me arrependo em nada. Foi uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida, com certeza. Segui o meu sonho de estudar cinema no exterior, que era uma coisa que eu sempre desejei, mas nunca tive condições até então. E parece que as coisas se alinharam, sabe? As portas foram se abrindo. Mas assim, uma coisa que eu acho importante dizer é que ninguém vai fazer nada por você. Sabe? Isso é uma coisa importante dizer. Às vezes as pessoas têm esse sonho, assim, quero estudar nos Estados Unidos, gostaria muito, etc. Mas não corre atrás, sabe? E assim, se você correr atrás, vai aparecer gente para te ajudar, com certeza, sabe? As instituições americanas aqui estão muito interessadas a receber alunos internacionais, então eles têm um apoio, têm os escritórios internacionais e tudo mais. Mas ninguém vai fazer nada por você. Você que tem que ir atrás, você que tem que aplicar, você que tem que estudar, você que tem que aprender a falar inglês bem para poder ser aceita no curso que você quer e etc. Né? Então tem que ir atrás, tem que correr atrás, seria a minha dica. Assim. Mais uma vez que eu consegui fazer tudo isso, né? Aí foi uma questão de ir atrás de visto. Uma vez que você aceita na universidade, a própria universidade vai te mandar a papelada para você conseguir fazer o teu visto e tudo mais. Pelo menos na época que eu vim, não teve problema algum de conseguir o visto. Uma vez que você está com todos os papéis da universidade, não existe motivo para que eles não te deem o visto, né? É claro que é feito todo o processo do consulado e tal. Mas não tive problema algum, inclusive aí o dinheiro que tinha sobrado, porque eu não apliquei para a terceira universidade, eu acho que a gente conseguiu usar para pagar o processo de fazer o visto, tudo isso, aquele dinheiro que sobrou, acabou que a gente conseguiu dar um novo uso para ele, que era permitido pela bolsa, claro. Então eu acabei gastando muito pouco do meu próprio dinheiro mesmo, sabe? Sobre isso, professora, desculpe interrompê-la, mas sobre isso é só para avisar o pessoal. Na quinta-feira que vem, exatamente daqui a uma semana, às 6h30 da tarde, a gente tem uma palestra aqui só sobre visto de estudante. É exatamente o que a gente imagina que durante essa feira de educação, muita gente ficou na dúvida, mas aí como é que eu faço a questão do visto de estudante? Uhum. Então, na quinta-feira que vem, 6h30 da tarde, a gente vai ter uma palestra exclusiva sobre visto. Ótimo. E é realmente uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? E assim, tem todo o processo e procedimento e tal, eu não sei se mudou desde 2008 para cá, né? Ou de 2009, na verdade. Então, vejam que o meu processo, eu comecei em 2008, mas eu fui só vir em agosto de 2009. Então, você tem que começar bem antes o processo de aplicação, não é uma coisa que você faz, assim, de um mês para o outro, sabe? Então, levou mais ou menos 1 ano esse processo aí que eu estou contando para vocês, é um processo bastante demorado. Então, tem que estar, assim, preparado psicologicamente para isso. Então, normalmente,
o ano letivo aqui nos Estados Unidos começa em agosto ou setembro, a não ser que você venha para o Spring Semester, né, que seria a primavera, daí começaria em janeiro, mas em geral é em agosto ou setembro que começaria. Então você tem que se planejar mais ou menos um ano antes, se você está querendo vir. Então, por exemplo, agora eu estaria me preparando para vir lá por agosto ou setembro do ano que vem. Talvez até já fosse um pouco tarde, na verdade, agora. A gente já está em outubro, né? Acho que ainda talvez daria tempo, mas é um processo lento, então é importante que as pessoas saibam disso. Mas, enfim, aí consegui toda a documentação e etc. A parte mais difícil é dar tchau para a família, essa é a parte que dói mais no coração, mas, enfim, você está vindo também para uma vida nova, uma experiência nova, uma aventura nova. E, assim, apesar de eu sentir muita falta de casa, e dos meus familiares, dos meus amigos e tudo mais, eu já me integrei rapidamente na universidade. A universidade, a Southern Illinois, tem um departamento internacional muito bom e eles já colocam a gente em contato com outros brasileiros para virarem nossos mentores. Então, imediatamente, eu já fiz amigos brasileiros que me ensinaram como fazer as coisas, como é que você se registra para as aulas, me ajudaram a achar casa para onde eu morar e tudo mais, né? Então, a própria universidade te dá esse auxílio, assim, para você não chegar sem saber o que você pode fazer, né? Eles te indicam se você precisa abrir conta em banco, todo esse tipo de coisa, eles te ajudam. Então, tem um auxílio, assim, que vocês podem contar. Normalmente, as universidades têm esse tipo de serviço que ajudam. E foi isso. E aí eu comecei a seguir a minha carreira como aluna. Eu dei aula na universidade, eu era uma TA, Teaching Assistant, que eles chamam, né? Então, eu fazia as minhas aulas do mestrado e outros dias da semana eu dava algumas aulas para graduação, para os alunos de graduação. Nisso eu fui ganhando experiência, né? Como eu falei para vocês, eu fiz um MFA, que é o Master of Fine Arts, que é um Terminal Degree, e o MFA ele te prepara para ser professor universitário na área de artes, nas áreas artísticas. Então, quando eu terminei, o meu mestrado era de 3 anos, quando eu terminei, eu pude aplicar para o OPT, que é o Optional Practical Training. Então, o OPT, basicamente, o que ele faz é que ele permite que você, com um visto de estudante, trabalhe legalmente nos Estados Unidos por 1 ou 2 anos, depende da tua área de atuação. No meu caso, era 1 ano dentro da minha área. Então, eu apliquei para o OPT assim que eu terminei. Eu tinha a vantagem de ter sido TA na universidade, ter dado aula, então eu já tinha 3 anos de experiência dando aula, o que ajuda para você conseguir um trabalho depois aqui, né? E eu comecei a mandar currículo. Então, tem algumas regras lá do OPT, que você tem que achar um emprego em até 3 meses, eu acho, alguma coisa assim. E no final das contas, por uma sorte do destino, eu acho, eu fui contratada na própria Southern Illinois como uma Visiting Assistant Professor. Então, eles estavam precisando de alguém para substituir uma professora que tinha saído de licença médica, e eu apliquei para o emprego e acabou que deu certo e eles me contrataram. E eu fiquei trabalhando lá por 1 ano com o OPT. Eles renovaram o meu contrato, aí eles mudaram o meu visto para um visto de trabalho. Eu fiquei mais 1 ano lá, e aí eu comecei a aplicar para outros empregos em outros lugares. Aquela posição era uma posição temporária, e foi aí que eu acabei aqui, na Sam Houston State. Então, quando eu apliquei para cá, o meu cargo aqui agora, eles chamam de tenure track, que seria basicamente um professor que se efetiva depois de 6 anos trabalhando na instituição. Então, eu comecei como assistant professor, fiquei no cargo por 6 anos e agora, recentemente, no começo desse semestre, eu fui promovida a associate professor, que seria como se fosse um professor efetivo de uma universidade federal no Brasil, por exemplo. Então, hoje eu sou associate professor na Sam Houston State. E a própria universidade, isso talvez alguém tenha curiosidade, então eu vim com um visto de trabalho, com o H1B, né, que é o visto de trabalho, e a universidade, quando me contratou para o assistant professor, que já é um cargo para ser definitivo, eles mesmos já me disseram que iam aplicar para o meu green card. Então eles falaram, a gente vai aplicar para o teu green card, isso já faz parte do nosso acordo com você. Então, depois de 1 ano, mais ou menos, eu recebi o meu green card de trabalho através da universidade.
E ano passado, lá pela metade do ano passado, começou a me dar vontade de estudar de novo. Eu tenho dessas, sabe? Eu gosto de estudar. E aí eu falei com a minha amiga Dana, porque ela fazia um doutorado, ou faz ainda um doutorado, na área de liderança do ensino superior. E a gente conversou um dia, a gente foi tomar um café no Starbucks, ela me deu umas dicas e tal, porque eu fiquei com vontade. Eu falei, esse ano é uma oportunidade boa. Esse doutorado é dentro da própria Sam Houston State, né? Então eu não precisaria largar meu emprego nem nada. E seria um complemento porque eu já faço, né? Porque na verdade eu já tenho um terminal degree com MFA, mas é na área de artes, e como agora eu também sou professora universitária, estou na coordenação do nosso curso, eu pensei, um doutorado em liderança do ensino superior seria interessante para mim, né? E então eu fiz a aplicação para o doutorado aqui, e mesmo sendo professora, você aplica igual todo mundo, né? Não é tratamento preferencial nem nada, você tem que passar pela seleção igual a todos, com a diferença de que agora, como eu tenho green card, eu aplico como residente, né? Então eu não aplico mais como aluno internacional, que foi o que aconteceu da primeira vez. Então agora eu apliquei como residente. Tiveram algumas diferenças, então, por exemplo, dessa vez eu não precisei fazer o TOEFL test, né? Eu já não tinha mais a necessidade de fazer o TOEFL. No entanto, eu ainda assim precisei fazer a avaliação dos meus diplomas do Brasil. E eu fiz com a SDR. Is that the name, Dana? SDR, right? Eu fiz a avaliação dos meus transcripts do Brasil pela SDR. Isso eu ainda tive que fazer de qualquer forma, né? E passei pelo processo, assim como todas as pessoas passam, e fui selecionada e comecei o doutorado em janeiro desse ano. E estamos aí. A Dana vai defender em pouco tempo, hoje ela vai defender a proposta dela, eu acho. Eu ainda estou no meu terceiro semestre das matérias, então falta ainda uma boa caminhada para eu terminar o meu doutorado. Mas o processo agora foi um pouquinho diferente, porque agora, como eu tenho green card, aí o processo de inscrição fica um pouco diferente. De qualquer forma, você ainda, de qualquer forma, tem que fazer a validação dos diplomas, como eu falei. Mas essa empresa que a Dana recomendou foi a que eu acabei usando também. Eles foram bem solícitos e conseguiram fazer todas as traduções e etc. Por sorte, como eu já tinha feito o mestrado aqui, eu já tinha toda a papelada, né? Então, eu tinha os meus diplomas do Brasil, já traduzidos e tudo, né? Então, eu pude usar os mesmos que eu já tinha. Mas isso é uma coisa importante das pessoas saberem, que você vai ter que ir na tua universidade no Brasil, você vai ter que pegar a cópia do teu diploma, e é um pouco diferente aqui, porque também aqui nos Estados Unidos eles dão múltiplas cópias do teu diploma, e no Brasil não existe isso, né? Você só tem uma cópia do diploma. Então, às vezes, você tem que fazer validação em cartório e tal. Então, tem algumas coisas que tem que ir atrás, assim, que são um pouquinho burocráticas. Mas se você seguir as regras, normalmente está tudo bem explicadinho nos sites e tal, e se tiver dúvida, as pessoas respondem, você consegue fazer tranquilamente, assim. Então, para concluir, deixar as pessoas fazerem perguntas se elas tiverem, eu sei que parece um bicho de 7 cabeças, que parece uma coisa super difícil e, nossa, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? E a minha resposta é, você consegue. Você tem que ir atrás, ninguém vai atrás por você, mas sempre vai achar alguém para te ajudar. Que as pessoas aqui são muito solícitas e estão prontas para ajudar quem quiser, quem tem interesse em estudar, consegue, com certeza. Muito obrigado, professora. Dana, if I can have the screen back. Yes, just give me 1 minute. So, yeah, a gente está chegando ao finalzinho do nosso tempo, que just right in the end of our lecture. But if anyone wants to ask something for Professor Elisa or for Dana, they can either ask us through the YouTube here or send an email. And then, Dana, I want you to give us again the email address for consultations or any questions or any... Yeah, no problem. So actually the email for the Office of International Programs is just OIP, like Office of International Programs, OIP@shsu.edu, Sam Houston State University.edu.
That's it. I thank you very much, both of you. We are in the end of our time here, but I thank you very much for participating. Professora Elisa, muito obrigado. E esperamos ter vocês de novo. Esperamos organizar eventos, inclusive, aí na universidade, nessa área de cinema. Tem muita coisa legal do cinema brasileiro para ser divulgada. E acho que fica o grande recado, tanto da Dana quanto da professora Elisa. Assim, existe oportunidade aqui nos Estados Unidos. A Dana comentou de uma bolsa de estudos que não é preenchida, porque não é totalmente preenchida normalmente por brasileiros, simplesmente porque não tem candidatos suficientes. Então, é isso. Dá trabalho? Dá. É burocrático? É, mas vale a pena, porque é uma experiência de vida substituível. Você não só estudar, não só pela parte intelectual da coisa, mas pela experiência de vida mesmo, por conhecer pessoas de outros países e de todas as culturas. Thank you very much again. In 5 minutes, we're back. 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta com a próxima palestra. Bye, bye. Howdy.